Capítulo 9. Limitação fatal número 5. Iceberg pouco afável. Karen Hutt era uma professora que participou de uma das oficinas mais educadoras oferecidas pela minha empresa, intitulada Conquistando o Coração das Crianças. Quando ela estava por perto, seus alunos a chamavam de Professora Hutt. Mas ela descobriu que, entre si, a maioria dos estudantes se referia a ela como Professora Halles. Ela não se zangara, pois no fundo sabia que o apelido tinha um motivo. A verdade é que Karen realmente amava as pessoas. Em casa, ela era uma mãe modelo, em termos de incentivo, afeto e apoio. Na escola, porém, acreditava que a única forma de manter o respeito e o controle era por meio da força. Não era excessivamente exigente, mas ríspida com os críticos do capítulo anterior. Mas sua sala de aula não era um local agradável. Ela não aceitava desculpas e evitava ser amigável, pois pensava que os alunos aproveitariam de sua professora assim. Visto de fora, em vários aspectos, seu sistema parecia perfeito. Os alunos entregavam os deveres dentro do prazo, nunca eram repreendidos pela diretoria e apresentavam um progresso acadêmico adequado. Ela era elogiada pelo diretor, pelos pais, pelos professores e até por alguns dos alunos. Eu era regularmente homenageada por outros colegas e fui até indicada para um prêmio de prestígio em ensino. Todos os sinais que recebia reforçavam que o que fazia estava certo. Ela me explicou. Para muita gente, Karen era uma boa professora. Seus alunos eram responsáveis, bem comportados e tiveram notas boas nos testes. Contudo, faltava-lhes um vínculo verdadeiro que os unisse. Karen era boa do ponto de vista acadêmico, mas não do relacionamento. Em consequência, não somente se mantinha afastada dos alunos, como também não criara um ambiente no qual eles estabelecessem vínculo entre si. Ela me disse que no treinamento revelou a ela as limitações pessoais que a estava restringindo na sala de aula. Ela se dedicou a demonstrar mais afabilidade na escola, passou a elogiar os alunos com mais frequência, a escrever mais comentários que incentivasse a ser mais expressiva e positiva e cumprimentá-los quando estavam na sala. Na palavra dela, graças ao que aprendi, tornei-me mais capaz de me relacionar com os meus alunos e de vislumbrar um comportamento afável e saudável. Aprendi a estar ali junto deles. No fim do ano letivo, Karen refletiu sobre aquele ano que se nova postura disciplinar. Lembrou-se das caras de espanto quando ela cumprimentou cada aluno pela primeira vez, assim como no surpreendente afeto e no do nó na garganta, que sentiu ao perceber que ficaria com muitas saudades dele. Karen tinha tal amor pelas crianças que se dispôs a mudar aquelas características que prejudicavam na função de orientadora e exemplo para seus alunos. Pode ter pensado que estava fazendo essas mudanças pelo seu próprio bem, mas o impacto duradouro que isso teve em seu método de ensino e em sua capacidade de se relacionar com cada nova turma foi uma recompensa pessoal que ela não esperava. Navegando em mares gelados. Karen tinha aprendido que não se deve ser afável com os alunos na escola. Isso é lamentável, mas não é incomum. No trabalho que eu faço junto com os educadores e professores, ouço a mesma história o tempo todo. Um tema recorrente nas salas de professores é que professores não devem sorrir até o Natal, e que você não é amigo dos alunos. Mas eu sou. Não é por acaso que tantos jovens não querem a escola, que as crianças querem conviver com pessoas que não são atenciosas, não parecem felizes ao vê-la, demonstram que não gostariam de estar ali.
Felizmente, isso não se amplia à maioria dos educadores. Citei o exemplo de Karen Hutt por dois motivos. Em primeiro lugar, hoje ela faz parte da nossa equipe e realiza um trabalho magnífico com os educadores. Em segundo, eu queria mostrar que alguns casos, o comportamento observado pode estar mais vinculado ao ambiente e às expectativas do que à personalidade. Os verdadeiros icebergs, entretanto, constituem um grupo à parte. Eles não interagem bem com as pessoas e geralmente não têm necessidade de se preocupar com os sentimentos ou bem-estar dos demais. Não me refiro à timidez, que é uma limitação diferente, mas às pessoas que desenvolvem pouco vínculos e afeto com outras passam a vida se preocupando com os negócios, mas não com os indivíduos. Como pais, podem ser desempregados e exigentes. Como pai, podem ser desapegados e exigentes. Como chefe, costumam ser rigorosos e distantes. É comum encontrar iceberg no ambiente de trabalho. A cultura corporativa é fascinante. Algumas empresas, como a Switch Airline, valorizam as relações pessoais e são locais de trabalho envolventes e simpáticos. Desde o início, a Switch instituiu uma cultura de afabilidade e conseguiu provar que pôr as pessoas em primeiro lugar gera resultados. Lembro que gostei do meu primeiro voo e fiquei impressionado com a integração da equipe. Os pilotos ajudavam os comissários de bordo a limpar o gabinete depressa antes que os passageiros embarcassem. Também me lembro de outra companhia pela qual eu viajava com frequências, cujos voos partem de um aeroporto pequeno na minha cidade. Eu estava fazendo uma conexão em uma cidade grande e o comandante da aeronave estava ao lado do balcão do check-in. A atendente lhe perguntou se ele sabia dizer se o avião já estava pronto para o embarque. Ele a encarou e apontou para a lista da manga do piloto, do paletó, resmungando. Acha que eu sou alguém a quem se faz esse tipo de pergunta? Não me pergunte o que você deveria saber. E saiu pisando forte. Todos os passageiros que estavam se preparando para embarcar ouviram o que ele disse e olharam para o atendente solidário. Quando ele saiu, ela ficou tentando conter as lágrimas. Duvido que alguém ali tivesse vontade de subir naquele avião. Os icebergs criam engulos. O jovem casal tinha preenchido os formulários e estava me esperando quando saí do escritório para recebê-los. Bárbara, minha secretária na época, havia deixado os dois à vontade com o processo de consulta a uma psicoterapeuta. Quando entraram na minha sala, notei que o marido esperou que a mulher escolhesse uma cadeira e depois se sentou ao lado dela. Eram jovens e pareciam dedicados à carreira, aparentando ter ido para a consulta direto do trabalho. Quando comecei a ler as instruções, as informações preenchidas no formulário, percebi que eles não tinham completado a sessão sobre o motivo que eu levara a me procurar. Então, em geral, o fato de não preencher essas partes significa que é um assunto que os pacientes preferem discutir em particular e não querem que outra pessoa veja no formulário. Eu compreendi e expliquei como tratávamos o caráter confidencial do atendimento, assegurando-lhes que eu não discutia os problemas deles com mais ninguém. Após algumas perguntas gerais, indaguei. Então, o que os traz aqui? Como posso ajudar? Eles se entreolharam e Tim, o marido, não disse nada. A mulher Caroline me olhou e disse: Ele não está satisfeito com a nossa vida sexual e precisamos falar sobre isso. Começamos muito bem. Ele estava meio constrangido, mas ela parecia mais aberta a discutir o problema diretamente. Fiz as perguntas básicas. Você consegue falar sobre isso? Ou com um ou outro? O que sente quando discute essa questão? Já tentaram conversar sobre essas diferenças com mais alguém? Como alguém da igreja, que frequenta um casal mais velho ou outro amigo? Eles começaram a relaxar e revelaram que não havia tido uma vida sexual ativa antes de se casarem e que este relacionamento tinha sido o primeiro para ambos. Então, Tim comentou: Eu acho que ela não gosta de fazer amor comigo. Já tentei de tudo e tive paciência, mas acho que ela nem liga. Caroline respondeu: Não é isso.
Eu amo você, só que não tenho as mesmas necessidades que você tem. Você é homem, eu não. É diferente. Tim, você está sempre tão carente. O que você quer é um exagero. Isso nos levou a uma pergunta importante. Diga-me, o que é exagero? Com que frequência vocês fazem amor, em média? Tim respondeu. Que? Por causa do trabalho, toda semana. Ele passava alguns dias fora de casa e que, quando estava fora, sentia saudade de Caroline. Eu ligo para ela, ficamos conversando e gostamos de estar juntos, pois temos os mesmos interesses e gostamos de falar de trabalho e tudo mais. Certo, eu entendo que vocês se gostem, mas isso não responde à pergunta. Com que frequência, em média, vocês fazem amor? Bom, em média, 1 a 2 vezes por semana, diz Caroline. 2 ou 3 vezes. O quê? Por mês? Por dia? Por semana? Por ano? De, de que frequência estamos falando? Perguntei. Talvez 2 ou 3 vezes a cada 6 meses. Ela respondeu. Tim olhou para mim como se estivesse ferido por dentro. Tim, você concorda? Perguntei. Concordo, é mais ou menos isso. Mas esse não é o único problema. Ela nem me abraça quando eu chego em casa. Sempre há documentos de trabalho na cama ao lado dela. Eu chego e nós conversamos e só. Nos beijamos e nem tocamos. E ela não é carinhosa. Eu não a atraio. Nunca faria isso, mas quero que ela me ame e não consigo. Seus olhos transmitiram uma dor profunda, enquanto ela se expressava da melhor forma que conseguia. Não parecia estar bravo, apenas sentido. Mas eu o amo, ela, e ele sabe disso. Só que eu não fico demonstrando isso o tempo todo. Não é isso que é importante para mim. Eu não gosto de grude. Não gosto de ver o triste, mas não entendo o que há de errado se não fizer sexo todo mês. Se é que nós dois queremos não estar bom. É claro que esta de 2 pessoas estiveram de acordo com isso e felizes com a relação. Não há cronograma rígido que os casais precisem seguir. Do ponto de vista clínico, por respeito às pessoas, concordo que a decisão é delas. No entanto, esse cara não era o caso aqui. Tim não estava feliz e sofria tanto com a ausência do afeto e atenção em relação quanto à falta de sexo. Talvez ele estivesse mais preocupado com a falta de sexo do que com a de carinho, mas o fato é que ele carecia de ambos. Nos meses seguintes, houve bastante progresso, mas não foi tipo de progresso que me agradava. Em vez de desenvolver comportamentos atenciosos e afetuosos, Caroline terminou com a rotina determinada de comportamentos para quando Tim chegasse em casa do trabalho ou de uma viagem. E ela executava esses comportamentos com precisão. Mas era óbvio que estava faltando algo. Com o tempo, Tim se acostumou à falta de afeto da esposa e durante muitos anos viveu uma vida incompleta, satisfazendo-se como podia, com a amizade e o companheirismo que compartilhavam em várias outras áreas. Minha relação com eles mudou, nos tornamos amigos e nos encontrávamos com certa frequência. Eles tinham uma filha chamada Tammy, que era um amor, e eu também acompanhei seu crescimento. Certo dia, Tammy me telefonou perguntando se eu lhe faria o favor de ir falar para o grupo de jovens na faculdade dela. Ela também queria me convidar para almoçar. Era uma das jovens mais meigas que conheci. Minha mulher e eu desenvolvemos um enorme carinho por ela. Concordei na mesma hora em almoçar com Tammy. Marcamos a data e nos encontramos em um restaurante. Foi bom pôr a conversa em dia. Após um tempo, ela me olhou com uma expressão preocupada. O que há de errado com a minha mãe? Perguntou. Por que ela não me ama? Eu chego da faculdade, parece que ela nem sentiu saudade enquanto eu estava fora. Sei que ela gosta de mim, mas você sabia que ela nunca me abraça? E o mais triste é que ela, mesmo agindo assim, ainda é mais carinhosa comigo do que meu pai. Tammy se inclinou a cabeça na minha direção e perguntou bem baixinho: Foi algo que eu fiz? Ou aconteceu alguma coisa quando eu era pequena que fez com que ela ficasse assim, ficar perto, quisesse ficar perto de mim, não quisesse ficar perto de mim? Assim descobri que a alimentação de Caroline continuava presente e agora estava afetando a segunda relação mais importante de sua vida. Conversei com Tammy
Esclareci que isso não tinha nada a ver com ela. Precisei fazer alguns malabarismos para tocar esse assunto sem dizer nada que revelasse minhas conversas com os pais dela, muitos anos antes. Depois Tammy me olhou e disse: Flip, não quero ser assim. Eu sou carinhosa com os outros. Quero que as pessoas saibam que, que são importantes para mim. Minha mãe é uma ótima executiva, mas como mãe faz tudo errado. Eu preciso que ela me ame e que consiga demonstrar isso. Vou lhe dizer uma coisa: não quero passar a vida toda assim. Mas encarar os problemas que precisam ser resolvidos não é o mesmo que resolvê-los. Também não basta que os outros se acostumem com o seu jeito de ser. Mais cedo ou mais tarde, nossas limitações nos alcançam e às vezes é tarde demais e o custo é muito elevado. Uma festa para Williams. Mike Streely viajou para se encontrar comigo e conversar sobre a Agat, a empresa que ele possuía, cuja sede ficava no Texas. A Agat é uma divisão de uma empresa que está entre as 500 mais lucrativas dos Estados Unidos. Além de ser um grande empresário, Mike, de 1,93 m, tem presença física imponente. Gostei dele de cara. Mike sabia o que estava fazendo e onde queria chegar. Ele queria que sua empresa fosse a melhor possível e sentia que poderia ajudá-la a chegar lá. Quando conversamos sobre as limitações pessoais, Mike logo percebeu que tinha uma, aliás, várias. Mike tinha um funcionário brilhante e queria que esse profissional também crescesse. Então iniciamos o processo de superação das limitações pessoais com ambos. O braço direito de Mike, o diretor financeiro da Agat, se chamava Hal William, um jovem extremamente brilhante e dedicado que tinha mentalidade matemática. Quando se tratava de regras, mesmo as não explícitas, ele era bem claro e direto. Hal também estava muito empenhado na carreira, contudo, tinha algumas limitações pessoais sérias e, conforme progredia na empresa, elas começavam a gerar efeitos adversos à sua ascensão. Seu chefe, Mike, foi crescendo e acabou sendo convidado a ocupar o cargo de presidente na matriz em Dallas. Era uma promoção fantástica que vinha cumprir uma das metas que tinha estabelecido no início do processo. Ela também significava que Hal seria promovida a presidente da Agat. A promoção de Mike foi um acontecimento muito festejado, mas o de Hal não. Quase ninguém ficou feliz com a notícia. A maior limitação pessoal dele era a falta de afeto e de atenção pelos colegas. Ele se envolvia somente com o que era mais importante para ele, não com o que era mais importante para o seu subordinado. Naquela semana, Hal me telefonou e conversamos sobre isso. Flip, estou entusiasmado com o novo cargo, mas ninguém aqui parece que me querer na presidência. O problema é tão sério assim? Eu sou uma pessoa tão difícil de se conviver? Perguntou ele. E sim, foi minha resposta. Pelo telefone senti quanto isso o magoou. Hal, você pode mudar. Você é capaz e agora tem a motivação para realizar as mudanças necessárias, expliquei. Concordamos que nossa meta seria uma festa. Não uma festa para ele, mas uma festa que ofereceríamos todos os dias para seus funcionários. Hal se comprometeu a ser mais expressivo e particularmente atencioso com aquelas à sua volta. Ele faria tudo o que pudesse para celebrar sua equipe e garantir que seus funcionários conquistassem promoções, aumento, bônus e boas oportunidades. Em vez de se concentrar na própria carreira, ele trabalharia para incentivar a carreira daqueles à sua volta. E ele se comprometeu da mesma forma com a família. Hal amaria sua esposa incondicionalmente e elogiaria seus filhos por tudo o que eles fizessem de positivos. Ele tinha uma missão, o crescimento pessoal. Visitei Hal depois disso. Hoje ele é um novo diretor financeiro global da Agat e trabalha lado a lado com Mike Steele e o presidente do conselho administrativo. Tom Ford. A equipe que trabalhava diretamente para Hal, em Austin, se mudou para Dallas. Ele se tornou uma pessoa muito mais afável quando recebeu o convite para ocupar o novo cargo. Os funcionários lhe fizeram uma festa, pois ele tinha aprendido a celebrar os feitos dele. Hoje, Hal é um extrovertido, simpático e afável, do que jamais teria imaginado. Graças a isso, ter uma vida mais plena. Ser afável não significa ser frouxo ou sentimentalista, mas é se importar com as outras pessoas
aprender a expressar isso. Você é um iceberg? Entre os sintomas a seguir, marque o que você identificar em si mesmo e some quantos pontos marcou. As pessoas podem e devem resolver os seus próprios problemas? Em geral, eu filtro os telefonemas e só ligo de volta se for importante. Os outros dizem que eu não sou mais afetuoso. Eu não elogio as pessoas tanto quanto as demais. Eu fecho mais, eu me fecho mais quando estou perto de pessoas com as quais não me sinto muito à vontade. Demonstrar comportamentos afáveis me deixa constrangidos, mesmo entre pessoas mais próximas. Eu raramente penso no que poderia fazer por outra pessoa. Em geral, não faço questão de cumprimentar as pessoas, sobretudo as estranhas. Não é raro me perguntar o que estou pensando, pois sou fechado. Não é responsabilidade minha ajudar os outros a terem orgulho de si próprios. Você tem tendência a ser iceberg? Marque a seguir o valor total. Faça uma reta de 0 a 10. 0, tendência menos provável, e 10, tendência mais provável. Sou um iceberg? Socorro. Há muitas frases de Molière que captura a essência dessa questão. Nós não somos responsáveis somente pelo que fazemos, mas também por aquilo que não fazemos. Recentemente, um amigo me confessou que se sente só. Explicou que, no fundo, gosta de pessoas, mas não consegue se relacionar com elas e não tem hábito de procurar demonstrar quanto isso é importante para elas. É comum que essa limitação sobressaia ainda mais no círculo externo, ao nosso núcleo familiar. Muitos demonstram vários comportamentos afetuosos com as pessoas mais íntimas, provavelmente porque se sentem mais seguros. Por outro lado, podem parecer mais fechados ou sérios entre aqueles que não conhecem muito bem. Talvez, no fundo, sintam-se certos afeto, mas é importante mostrar esse lado para mais gente. Um bom conceito para manter em mente é do vínculo emocional. Pare e pense em um ou dois amigos próximos que você teve a vida toda. Imagine que sejam amigos com os quais tenha estabelecido um vínculo emocional. É até provável que você tenha outros com quem passe mais tempo. Busque a oportunidade de estabelecer vínculos emocionais com aqueles à sua volta. Invista na sua conta bancária emocional, construindo relações duradouras que se resistam à tempestade da vida. Etapas de tração específicas. Aqui estão algumas ações que você pode adotar para começar hoje mesmo a ganhar atração. Após ler todos os capítulos referentes às limitações, se esta ficar caracterizada como uma das suas limitações fatais, etapas como estas farão parte do seu plano de tração. A cada dia, não irei dormir até cumprir pelo menos uma destas tarefas. Enviar um e-mail positivo para alguém, telefonar para incentivar alguém ou elogiar alguém. Isso me ajudaria a investir nas minhas contas bancárias emocionais. Vou começar a interagir com as pessoas quando as encontrar. Deixarei o que estiver fazendo e irei cumprimentá-las com entusiasmo e sorrindo. Mesmo se estiver no meio de uma tarefa, posso conversar uns minutinhos e depois dizer educadamente que preciso voltar para minhas obrigações. Vou começar a tentar saber mais sobre as pessoas com quem convivo, dizendo frases como talvez eu tenha passado a impressão de que não dou muito valor a você. Então, você poderia ajudar me dando as oportunidades de valorizar mais o nosso relacionamento. Vou fazer perguntas mais profundas propositalmente para descobrir o que é importante para os outros. Por exemplo, como está a sua família? Ou o que você tem pensado ultimamente? Também me permitirei ser vulnerável, deixando que eles conheçam o meu verdadeiro eu. Como lidar com um iceberg? Para lidar de forma eficiente com alguém assim, é sempre importante mostrar que se admira a pessoa. Toda limitação, ainda que extrema, contém alguns aspectos positivos. Portanto, dê opiniões positivas também. Alguns pontos favoráveis que podem ser enfatizados. O iceberg não se envolve em sentimentos desnecessários. Não deixa que os relacionamentos façam sequer outras prioridades. Se você não está conseguindo ver um lado mais afável das pessoas, em vez de ficar esperando, talvez seja melhor fazer perguntas específicas, tais como: Você gosta do que eu acabei de dizer? Ou tenho dificuldade em adivinhar o que você está pensando. Poderia me dizer o que acha bom nisto?
Tenha expectativas realistas, pois a pessoa não mudará drasticamente de comportamento. Visto que os icebergs são mais fechados emocionalmente, é possível ser um pouco mais direto. Se você precisar de estímulo da parte deles, diga-lhes isso. Se necessário, seja explícito. Se a resposta deles não for suficiente, peça de novo e seja mais específico. É possível ser bastante direto, mas eles precisam seguir comportamentos específicos. Ajude-os a entender que será melhor para eles se adorarem um lado mais emocional, se adotarem um lado mais emocional, o que provavelmente melhorará seus relacionamentos, seu relacionamento, suas produtividade. É possível que reajam pensando ou dizendo que você está carente. Então, se prepare para responder objetivamente e explicar que o problema não é você, é que talvez eles possam de pedir outras opiniões. E por fim, não desanime quando eles não agirem de acordo com as suas expectativas. Na próxima vez que essa situação se repetir, por vezes os icebergs são incapazes de enxergar uma necessidade óbvia. Então, tenha paciência até que eles desenvolvam essa habilidade.